Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou explicar para vocês como extrair a raiz quadrada de um número racional, seja ele em forma de fração ou em forma de número decimal, com vírgula. Então nós temos aqui a raiz quadrada de 9/16. Primeiro, extrai a raiz de 9. Então qual a raiz quadrada de 9? Que número que quando eu multiplico por ele mesmo dá 9? 3 vezes 3 é igual a 9. E que número que eu multiplico por ele mesmo que dá 16? 4 vezes 4. Então, a raiz de 9 é o número 3 e a raiz de 16 é o número 4. Então, a nossa resposta fica 3 quartos. Muito bem, no segundo exercício nós temos a raiz quadrada de 81 centésimos. Primeiro, vamos extrair a raiz de 81. Que número vezes ele mesmo dá 81? É o 9. 9 vezes 9 dá 81. E 100? 10 vezes 10 é igual a 100. Logo, a nossa raiz será 9 décimos. Muito bem, agora nós temos aqui um sinal negativo que está fora da raiz, ou seja, depois de encontrar o nosso resultado, esse sinal tem que acompanhar ele. Então, a raiz de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é igual a 25. A raiz de 64 é 8, porque 8 vezes 8 é igual a 64. Então, a raiz de 25 é 5. A raiz de 64 é o 8. Então, a nossa resposta é 5 oitavos. Como nós tínhamos um sinal de negativo que estava fora da raiz, nós precisamos colocar ele aqui no final também. Então, a nossa resposta é menos 5 oitavos. Muito bem? Agora, quando este número for decimal, ou seja, quando ele tiver vírgula e a gente precisar encontrar a raiz desse número, primeiro nós vamos transformar esse número numa fração. Bom, para transformar, nós copiamos o número sem a vírgula e no denominador acrescentamos o 1. Como eu tenho duas casas decimais, dois números após a vírgula, nós colocamos 2 zeros. E agora a gente extrai essa raiz. A raiz de 144 é 12, porque 12 vezes 12 dá 144. A raiz de 100 é 10, porque 10 vezes 10 dá 100. Então, a raiz de 1,44 pode ser escrita como 12 décimos. Se a gente ainda efetuar essa divisão, nós podemos chegar em 1,2. Segundo exemplo, nós temos 1,69. Nós vamos transformar ele numa fração. Copio o número sem a vírgula. Na parte de baixo acrescento 1. Como tem duas casas depois da vírgula, nós acrescentamos 2 zeros. E agora a gente extrai essa raiz. A raiz de 169 é 13, porque 13 vezes 13 dá 169. A raiz de 100 é 10. Então, 1,69 pode ser escrito como 13 décimos, ou 1,3. Último exemplo, copia o número sem a vírgula, na parte de baixo coloca 1. Como tem duas casas após a vírgula, nós vamos colocar 2 zeros. A raiz de 49 é o 7, porque 7 vezes 7 é 49. E a raiz de 100 é 10, porque 10 vezes 10 dá 100. Então, 0,49 pode ser escrito como 7 décimos, ou 0,7. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até a próxima.